Em algum momento da sua vida, você já travou diante de uma decisão que, racionalmente, não deveria ser tão difícil? Escolher o que responder numa mensagem, decidir se aceita ou não um convite simples, escolher entre duas opções que, no fundo, parecem quase iguais, mas mesmo assim, sua mente não para. Você analisa, reanalisa, imagina cenários, antecipações, consequências. E quanto mais você pensa, mais pesado fica decidir. O curioso é que pensar demais raramente tem a ver com a decisão em si. Ele tem a ver com o que aquela decisão representa emocionalmente, porque na sua mente não é só escolher, é errar ou acertar, é decepcionar alguém ou ser julgado, é perder uma oportunidade que talvez nunca volte. Então o cérebro entra em modo de alerta máximo. Pensa comigo, você vai responder uma mensagem simples, mas antes de enviar, você relê, apaga, reescreve, troca uma palavra, muda o tom e começa a imaginar. E se a pessoa interpretar errado? E se eu parecer frio demais? E se eu parecer interessado demais? De repente, aquela mensagem não é mais uma mensagem. Ela virou um teste de valor pessoal. Isso acontece porque o cérebro associa pequenas decisões a grandes riscos emocionais. Psicologicamente, isso está ligado ao medo de errar e ao excesso de responsabilidade interna. Você aprendeu em algum momento da vida que errar custa caro, que escolher errado gera punição, rejeição ou culpa. Então, o cérebro tenta te proteger, fazendo o que ele sabe fazer de melhor, pensar sem parar. O problema é que pensar demais não traz clareza, ele cria paralisia. Quanto mais opções você analisa, mais seu cérebro entende que existe perigo. E quando o cérebro percebe perigo, ele não decide, ele congela. É por isso que pessoas que pensam muito não são indecisas por falta de inteligência. Elas são indecisas porque sentem demais. Outro exemplo clássico é o medo de escolher e se arrepender depois. Você não quer apenas uma boa decisão, você quer a decisão perfeita, aquela que no futuro você possa olhar e dizer, eu fiz tudo certo. Só que a perfeição não existe e buscar certeza absoluta em decisões humanas é uma armadilha silenciosa. Existe também um fator pouco falado. Pensar demais é uma tentativa de controle. Quando a vida parece imprevisível, a mente tenta compensar, criando simulações infinitas. Se eu pensar em tudo, talvez nada dê errado. Só que a ironia é que isso rouba sua presença, sua espontaneidade e sua paz. E aqui entra um ponto crucial, que muita gente não percebe. O overthinking não começa nas decisões grandes. Ele começa nas pequenas. No vou responder depois, no deixa eu pensar mais um pouco, no não é o momento certo. Aos poucos, você treina seu cérebro a adiar, e quanto mais você adia, mais difícil fica decidir qualquer coisa. Talvez você se identifique com isso. Você demora para escolher o que postar, o que falar, o que pedir, o que aceitar. Não porque não sabe, mas porque sente que qualquer escolha pode gerar uma reação negativa. Então, você tenta prever tudo. O problema é que a vida não funciona no modo previsão. Ela funciona no modo ação, e tem um custo silencioso nisso tudo. Enquanto você pensa demais, outras pessoas simplesmente escolhem, erram, ajustam, aprendem. Enquanto você analisa todas as possibilidades, o tempo passa. E o tempo não espera a sua certeza. Aqui está a virada importante. Você pode mudar de ideia, ajustar o caminho, corrigir o rumo. Mas o cérebro trata tudo como se fosse definitivo, como se cada escolha fosse uma sentença final sobre quem você é. Na prática, mudar começa com algo simples, mas desconfortável. Aceitar decisões imperfeitas, escolher mesmo com medo, responder mesmo sem ter a frase perfeita, agir mesmo sem ter certeza absoluta. Não porque você parou de pensar, mas porque decidiu não deixar o medo decidir por você. Um exercício mental poderoso é este. Da próxima vez que você travar, se pergunte honestamente, isso é uma decisão ou é um medo disfarçado? Na maioria das vezes, você vai perceber que a resposta já existe. O que falta não é clareza, é confiança. E perceba algo libertador. Pessoas confiantes não tomam decisões melhores, elas apenas se responsabilizam pelas decisões que tomam. Elas não tentam prever tudo, elas lidam com o que vem depois. Pensar é importante, mas viver exige decidir mesmo sem garantia, porque no fim, não decidir também é uma decisão, e quase sempre a mais cara emocionalmente. Se esse vídeo descreveu você em algum nível, talvez não seja falta de capacidade, talvez seja excesso de medo disfarçado de pensamento racional. Então, a pergunta final não
não é qual é a decisão certa. A pergunta real é: até quando você vai continuar adiando a sua vida esperando ter certeza absoluta? Antes de sair, deixa uma coisa aqui nos comentários. Qual decisão simples você vem adiando por pensar demais? Não precisa explicar tudo. Uma frase já diz muito. Deixa o like e se inscreve. Aqui a gente fala sobre mente humana, escolhas difíceis e os padrões invisíveis que travam a nossa vida.